Ei, gente! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Muito obrigado. A senhora dona de casa, companheira de todas as manhãs, que estão conosco todos os dias, né? O senhor aí também, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho com a TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, né? Que coisa boa. Pois é, nós estamos aqui mais uma vez pelo 30.1, né? Que é a TV aberta, e também pelo YouTube. Você pode colocar aí o seu QR Code também aí, e você pode nos assistir pelo YouTube, pelo canal, pelo TV Horizonte Oficial. Olha, eu sei que governar não é fácil, né? Você pode governar uma associação, um condomínio, uma prefeitura, pode ser uma prefeitura pequena, uma prefeitura grande, um governo de estado, um país. Eu sei que é muito difícil, mas tem coisas que acontecem no Brasil hoje que você fica assim, apavorado. O presidente Lula tinha a oportunidade de mudar a Previdência Social do Brasil, colocando um técnico, uma pessoa para resolver o problema da Previdência Social, da ladruagem que fizeram contra os aposentados e pensionistas. Não, ele trocou 6 por meia dúzia. Isso mesmo, 6 por meia dúzia. O presidente foi buscar Volney Queiroz, que era o secretário-geral do Ministério, administrado por Lupe, para ser o ministro. O Volney, como secretário-geral do Ministério da Previdência Social, ele sabia de todas as falcatruas que o Carlos Lupe também sabia. Ele era consorte do Carlos Lupe. Ele era comandado pelo Carlos Lupe. Aí o presidente acha que deu um golpe de mestre. Eu vou continuar com o PDT no Ministério porque eu preciso de 17, 18 deputados, 3 senadores do partido que estariam hipoteticamente na base do governo. E por causa disso, faz uma troca de 6 por meia dúzia. Coloca no Ministério da Previdência Social alguém que também conhece todas as mazelas e sabia de tudo o que aconteceu com os aposentados e pensionistas nos últimos tempos, lá no Ministério da Previdência Social. E agora o governo mandou fazer um estudo que quer devolver aos aposentados aquilo que foi retirado. Mas o governo não vai buscar o dinheiro lá nas associações, até porque o irmão do Lula, o chamado Frei Chico, também é vice-presidente de uma associação dessas que levou bastante dinheiro dos aposentados. Infelizmente, levou bastante dinheiro dos aposentados, né? Então, o que está acontecendo? Quer dizer, o presidente agora está com medo de ter uma CPI, e essa CPI pode trazer sérias consequências, não só para o presidente, como também para o seu governo de uma maneira geral. Porque, já pensou, se o irmão do presidente, o Frei Chico, for chamado para prestar um esclarecimento à CPI, ele como vice-presidente de uma associação que também levou dinheiro dos aposentados? Então é uma situação difícil, né? O presidente está preso à bancada do PDT, está preso ao PDT e fez uma troca de 6 por meia dúzia. E agora ele mandou fazer um estudo para devolver o dinheiro aos aposentados. E você não pense diferente, não. O governo ainda vai querer tirar proveito quando começar a devolver o dinheiro aos aposentados, achar que o governo está fazendo um pacote de bondade, né? Devolvendo o dinheiro aos aposentados, o dinheiro que foi roubado deles. Né? Não vai fazer nenhum favor aos aposentados ao devolver aquilo que lhes foi tirado. Mas vocês prestem atenção, tem um marqueteiro lá que vai querer transformar tudo isso num pacote de bondade, infelizmente. Mas vamos agora à nossa redação, ao André Santos conosco nessa tarde. André, boa tarde. Muito boa tarde, Assi. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde também a quem nos assiste pela tela da TV Horizonte aqui no Ei Gente. Olha só, Assi, agora a gente começa a entrar na semana mesmo
do acontecimento importante para a Igreja Católica, para todos os cristãos em todo o mundo, que é o processo de escolha do novo Papa, né, do novo Santo Padre. O conclave que vai escolher o sucessor do Papa Francisco começa já nesta quarta-feira, né, depois de todo o período de luto, né, da Igreja, dos novendiales, né, nós tivemos a última missa celebrada neste domingo e agora já começa o processo aí de preparação do conclave. É bom a gente lembrar que os últimos 2 conclaves, os que elegeram o cardeal Joseph Ratzinger, futuro Bento XVI, e o Papa Francisco, né, eles duraram apenas 2 dias, né, e foram conclaves até rápidos. Se a gente for parar para pensar como foi o caso do conclave de João Paulo II, que durou 4 dias. E, ao contrário, né, do conclave do Ratzinger, do Bento XVI, esse conclave é visto como uma grande incógnita. A gente não tem um franco favorito para poder falar que seria ele o grande favorito a se tornar um novo Papa. Para se ter noção, esse nome, né, que hoje é colocado aí com mais força, é o nome do Papa, do cardeal Pietro Parolin, da Itália, né, braço direito do Papa Francisco, mas tem até mesmo aquele velho ditado, né, assim, quem entra Papa no conclave acaba saindo cardeal. E nessa história tem um nome brasileiro que está correndo por fora aí e que pode estar ganhando muita força nos últimos dias, que é o cardeal Leonardo Steiner, que tem 74 anos, ele é natural de Forquilinha, na Santa Catarina, e é o primeiro cardeal da Amazônia escolhido pelo Vaticano, né, e escolhido também por Papa Francisco. Poderia ser seria uma grande zebra, já que tudo indica, pelo menos os vaticanistas falam, né, e esperam que o próximo Papa deve vir realmente ali de um ciclo de um europeu, seja um francês, seja um húngaro ou até mesmo um italiano, assim. Pois é, a gente pensa e nós estamos, né, ávidos nessa esperança de que o Divino Espírito Santo possa iluminar todos os cardeais que lá estão. Estão cardeais que já passaram dos 80 anos que não votam, mas podem ser votados, podem ser eleitos papas, né? Então, nós temos hoje uma gama de nomes importantíssimos na igreja que podem nos surpreender e ser o novo papa, aquele que vai conduzir os destinos da igreja. Vamos esperar que isso dê certo, né, irmão? E que nós tenhamos aí um novo papa rapidamente. Pois é, eu vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha a urinar, aquela sensação de ardor, queimação que você pode sentir? Você vai combater tudo isso com pílulas de Lúcen. São antissépticas das vias urinárias e vocês vão encontrá-las em todas as lojas, todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta! Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com o moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, a Oral Sim está esperando você. Uma clínica completa. Você já pensou em fazer um implante dentário dormindo? Sem sentir dor? Inclusive com a presença de um médico anestesista do seu lado? A Oral Sim é completa. Ela faz todo o seu serviço dentário, tudo aquilo que você precisa. Você tem que ligar, 21 17 3300. Ligue agora,
2117-3300. Pega o telefone aí, liga e marca uma consulta. A consulta é gratuita, eles vão ver o que precisa ser feito na sua boca. E você pode fazer um tratamento dentário que vai lhe devolver o sorriso, vai lhe devolver a autoestima, não é verdade? Olha aqui, outro dia um amigo falou assim, Ciro, eu não sabia, eu pensava que era muito caro, né? Eu queria fazer um implante dentário. Aí eu vi você falando da Oral Sim lá na TV Horizonte. Fui lá e hoje já estou fazendo um implante dentário superior que vai ficar em R$ 13.500 e vou pagar em 18 vezes. É isso aí. Eles dividem tudo para você, tá legal? A Oral Sim tem 2 endereços. Rua Avenida Pedro II, esquina com Ervalha, ali logo depois do Portal Shopping, do lado da Araújo. Também na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo também, você tem a Oral Sim, em 2 endereços em Belo Horizonte. Agora ligue para lá, 2117-3300, 2117-3300, fale com a Oral Sim, marca a sua consulta totalmente gratuita, tá legal? Olha, eu estou apavorado porque o pai do Neymar, o Neymar pai, pediu uma audiência ao presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF. Sabe o que ele foi fazer lá? Ele foi pedir ao Edinaldo que não contrate o Jorge de Jesus como técnico da seleção brasileira, porque o Neymar não gosta dele. Agora, interessante, né? O Neymar, primeiro, tem que jogar bola, né? Tem que deixar de cair, tem que jogar bola, tem que mostrar que ele está apto para servir a seleção brasileira. Não é agora chegar aí para o pai do Neymar dizer ao presidente da CBF quem que ele deve contratar, não é não? O Neymar não está com essa força toda, o futebol dele, infelizmente, até hoje ele não provou que ele pode fazer muito pela seleção brasileira. Aliás, ele nunca fez, infelizmente, né? Mas vamos à nossa redação da Rede Catedral com o André Santos. André. Assim, olha só, 2 ocorrências de polícia chamaram a atenção com divulgações que foram feitas nesta segunda-feira. A primeira delas, assim, a polícia prendeu um homem e uma mulher, na verdade 3 pessoas, um homem e uma mulher e 2 homens que estavam aplicando golpes em idosos, em homens, aquele famoso Boa Noite Cinderela. E um desses idosos acabou morrendo, gente, em um desses golpes. A polícia desvendou esse caso aconteceu aqui em Belo Horizonte e chamou muita atenção. A gente tem até as imagens que foram cedidas pela assessoria de comunicação da Polícia Civil e que mostram o momento que esta mulher, que de acordo com as investigações seria uma garota de programa, as imagens estão na tela, teria atraído esse senhor de 75 anos. Ela foi com ele para dentro do apartamento dele, aplicou a dosagem da medicação e depois ela é vista aí pelas câmeras de segurança, é flagrada pelas câmeras de segurança, saindo justamente do prédio e na sequência aí ela vai passar ali, ó, e ela vai entrar naquele carro preto que está parado, onde estaria o ex-namorado dela, que seria cúmplice nesses casos, nesses golpes. Eles teriam causado danos, pelo menos além desse idoso, a 3 outras vítimas. Eles tinham perfis em um aplicativo de relacionamentos, marcavam os encontros e lá dopavam os homens. Enquanto eles estavam grogues, aí, meu amigo, conseguia senha de cartão, celular e fazia um Pix, fazia uma verdadeira devassa na vida financeira dessas vítimas. A Polícia Civil deu mais detalhes desse caso. E a gente vai ouvir agora, deixa eu só pegar aqui certinho, o delegado Gustavo Barleta, da Polícia Civil, que fala mais sobre essas investigações que renderam na prisão de 2 e não de 3 pessoas, como eu falei agora há pouco. Vamos ouvir. Ele alega que quando ele percebeu que o seu telefone já não estava mais em seu poder, que ela tinha ido embora, levado algumas coisas, ele começou a ele passou a ligar para bancos, enfim, aí ele conseguiu bloquear. E essa atitude dele travou outras compras que ela ia fazer. Então eu acho que ela passou então a administrar mais medicamento para que eles pudessem ficar mais tempo adormecidos, para que ela tivesse mais tempo para praticar as subtrações que ela entendia necessárias. No final de janeiro, tá, ela praticou o que a gente entende que foi o seu fato mais grave, né? Foi a vítima que veio a óbito. É um idoso de 75 anos
modus operandi foi o mesmo dessa última. Ele entrou num aplicativo de encontro e aí lá conheceu essa menina e aí passou então a conversar com ela e marcou um encontro amoroso. E ela também, da mesma forma, ele queria, segundo as conversas que a gente pôde ter acesso, ele queria ter encontrado ela de outra forma, num lugar mais público, com outras pessoas, mas ela insistiu para que o encontro fosse em sua residência. Ele é uma pessoa separada, ele não é casado, então ele aceitou, e aí foi então a sua sentença de morte, né? Porque ela acessou a sua casa e lá, além de subtrair valores mais ou menos de 100 mil reais, tá? Entre joias, relógios, quantia em dinheiro que ele tinha lá na sua casa, ela também ministrou uma quantidade que a gente entende enorme, né? De remédios e, enfim, de entorpecentes, e em razão disso ele foi internado e ficou 60 dias, ele ficou mais ou menos 30 dias em coma, sem consciência. Depois ele retomou sua consciência, mas continuou em estado gravíssimo, e no dia 28 de março ele faleceu. Tá? A causa-morte deles é em decorrência realmente de medicamentos, né, de uso de medicamentos e falência múltipla de órgãos que não tiveram condição de se recuperar em razão da quantidade administrada. Para você ver assim, que tamanho de perigo dessa situação como um todo. Só para poder confirmar a idade dos dois presos, a mulher tem 26 anos e o homem tem 30 anos, esses dois foram presos. Além desse caso, assim, a polícia... A mulher tem 26 anos e o homem com quantos anos? 30. O homem tem 30. 30 anos? O homem tem 30, a mulher 26 e o idoso que morreu tinha 75 anos. Sim, Agora 75 sim, anos, só falando dos dois presos. Certo. Além desse caso, assim, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam quase 1 tonelada de maconha durante uma ação conjunta em Formiga, na região central do estado, centro-oeste do estado, desculpe. Essa droga estava escondida em um caminhão e foi encontrada durante uma fiscalização da Força Tarefa aí da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil. A gente também tem imagens do momento em que os agentes tanto da Polícia Federal como da Polícia Civil estavam agindo. O motorista do caminhão que estava com essa droga afirmou que desconhecia o conteúdo que estava sendo transportado, mas mesmo assim foi preso, né, e levado para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a Draco, aqui em Belo Horizonte, que está à frente desse caso. Inclusive, a Polícia Civil está concedendo uma entrevista coletiva agora, à tarde, para dar mais detalhes sobre esse caso, e a gente traz tudo isso ao longo da nossa programação aqui na Rede Catedral. Assim. Olha, André, eu acho que todas as pessoas de uma certa idade, o banco, na hora de fornecer cartão de crédito, deveria fornecer um cartão de crédito onde o idoso ou a idosa deveriam, naturalmente, colocar a sua senha. E não esse cartão que hoje funciona só para você encostar ali na máquina de cartão de crédito. Porque eu acho que você tem que criar todos os embaraços para que esses cartões não sejam roubados, porque você pega um cartão que funciona só por aproximação, um idoso desse pede um cartão com uma bandida dessa que esteve na casa dele, né, e que depois o levou à morte, né, e faz a farra, pega os cartões de crédito. Normalmente os bancos ficam doidos para dar cartão de crédito para os clientes, e principalmente para aqueles que já estão aposentados, que têm uma certa aposentadoria boa, então eles começam a encher o cara de cartão de crédito, e esses cartões por aproximação. E que, infelizmente, né, o cartão é roubado e o sujeito leva uma desvantagem tremenda. Até a hora que ele descobre que ele foi roubado, né, já levaram todo o dinheiro dele, né, além dos objetos pessoais que essa bandida levou da casa desse senhor idoso, que depois veio a falecer, infelizmente. Agora, com respeito à prisão, à apreensão da droga, eu sei que, às vezes, né, a Polícia Rodoviária Federal não tem condição de parar todos os caminhões que trafegam pelas estradas mineiras, né, e brasileiras, naturalmente. Mas, de vez em quando, quando para um, né, e o motorista entra em contradição, aí vai ver
tem problemas, tem coisas ilegais sendo transportadas pelas estradas mineiras, né? Então a gente tem que bater palma aqui quando um carregamento desse de maconha é apreendida aqui em Minas Gerais, sinal que tem muita gente que vai ficar sem vender a maconha nos dias de hoje, não é isso, André? É verdade, assim, e é bom que a gente falar que não é a primeira grande apreensão feita em menos de 3 ou 4 dias que a Polícia Rodoviária faz. Semana passada mesmo a gente noticiou aqui uma outra grande apreensão que a PRF fez também de maconha lá em Uberlândia, de mais de 1 tonelada de maconha. Então, 2 toneladas de maconha sendo retiradas em 2 operações. Eu acho que realmente é um grande bem para a sociedade, porque, sinceramente, eu não sou nada partidário de uso de entorpecente e eu acho que eu nunca conheci ninguém que faz uso disso e tem algum final feliz para a vida. Seja perdendo a própria vida ou acabando, de certa forma, tendo sequelas tão terríveis em termos de saúde para eles e acaba também com toda a família no entorno, que eu acho que entrar nisso é um caminho sem volta, viu, assim? Pois é, e o mais interessante, André, é que nós temos uma polícia de fronteira, nós temos uma fronteira muito grande, uma fronteira que começa lá com o Uruguai, vem com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Equador, com o Chile, e vai subindo aí com o Peru e com Venezuela e tal. Infelizmente, nós temos uma divisão de território com esses países, é muito grande, e a gente não sabe como é que essa maconha chega aqui, né? Infelizmente, hoje, a realidade, por exemplo, em Belo Horizonte hoje, é PCC, Comando Vermelho, né? O Comando Vermelho. Esse pessoal está tomando conta, infelizmente está tomando conta. Nós temos aqui um grupo no Brasil que a polícia tem que usar inteligência, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas nós estamos perdendo para o crime, estamos perdendo para os bandidos, infelizmente, né? E você vê aí 1 tonelada de maconha, quer dizer, essa maconha saiu de onde? Onde foi plantada? Onde foi colhida? Assim, é bom que a gente lembrar que os 3 maiores produtores de maconha e cocaína do mundo, que são Colômbia, Bolívia e Peru. Os 3 fazem fronteira com o Brasil e os 3 fazem fronteira com o Brasil numa área que é o que menos tem segurança no nosso país em termos de fiscalização com a fronteira, que é a região amazônica. E aí, meu amigo, lá pelos rios, passe de tudo. E eu sei, eu falo isso com propriedade, que eu morei no Acre 2 anos, trabalhei lá, e, meu amigo, o que passava de droga, lá vende na boca, é cocaína pura, assim, nem refinada não. É pura, é pasta base pura, de tanta droga com a facilidade que tem para passar por lá, infelizmente. Infelizmente. É isso aí. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. A auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu uma entrevista nesse final de semana interessante. Ele disse que o novo projeto da anistia é para evitar um mal maior. O novo projeto da anistia vai substituir ao projeto que está lá na Câmara Federal e que a oposição ao governo entrou com esse projeto tentando não só anistiar aqueles que fizeram manifestação no dia 8 de janeiro, mas também trazendo uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está muito esperançoso, inclusive saiu do hospital agora, e no dia 7 agora vai ter uma manifestação em Brasília, na torre de televisão, lá nos pés da torre de televisão, e ele quer comandar essa manifestação porque a esperança é dele de ser anistiado. Mas quando o Davi Alcolumbre diz que eles vão evitar o mal maior, é porque o projeto que está sendo gestado entre o governo, a Câmara, o Senado e mais o Supremo Tribunal Federal, justamente vai tirar toda a penalidade daqueles que não têm nenhuma responsabilidade com o movimento que nós tivemos aí no dia 8 de janeiro e os cabeças, que é o ex-presidente Bolsonaro, os militares e etc., todos aqueles que estão sendo naturalmente investigados, esses sim,
esses estão fora da anistia. Quem vai estar na anistia são vamos chamar os bobos da corte, né? Que foram para lá, fizeram manifestação e muitos estão presos ainda e penalizados, infelizmente. Mas vamos à redação da Rede Catedral com o jornalista André Santos. André. Assim, e agora você começou o programa hoje falando aí da vontade do governo federal de fazer mais do que a obrigação, né, que é ressarcir o dinheiro que foi roubado de verdade dos aposentados. Isso aí não benesse, né, assim? É mais que obrigação. Botar na cana, mostrar quem que achou errado, entregar as provas para a polícia, porque esse pessoal pague na cana, ressarcir esse dinheiro e buscar, através dos meios legais, tentar trazer o máximo de dinheiro possível desse dinheiro que foi usado, embora que a gente saiba que isso sempre é muito difícil. O Gilberto Valer Júnior, que é o novo presidente do INSS, ele concedeu uma entrevista à Globo News e disse que esse plano de ressarcimento ele deverá sair até a próxima semana. No entanto, ainda não se tem muitos detalhes de como esse ressarcimento vai fazer, né? De como também está sendo feito esse levantamento para a correção mesmo exata, né? O levantamento exato de cada valor de que cada pensionista ou aposentado teve retirado de seus benefícios de maneira indevida, mas a entidade já estima que são 4.100.000 beneficiários que podem ter sido vítimas dos descontos que aconteceram entre os anos de 2019 e 2024. Ou seja, assim, são 5 anos essa farra do boi acontecendo, dinheiro sendo retirado das pessoas e agora o governo, depois de tudo que aconteceu, o famoso caldo entornado, né? Parece até aquele ditado, né? Assim, o pessoal tira, né? Vai lá tirando leite da vaca e na hora que vai sair do estábulo, né? Acaba chutando o balde, derruba o leite todo. É o que aconteceu agora, né? Pois é, e o grande problema é o seguinte, que eu até disse aqui hoje na abertura do programa, é que o governo está falando em devolver o dinheiro dos aposentados. Então você imagina um aposentado que teve aí mais de 20 vezes tirar o dinheiro na conta dele, ele deve ter mais de 3 ou 4 mil ou 5 mil reais para ser devolvido para ele, né? Então, se o governo devolver isso, o governo já está... isso vai sair como um pacote de bondade. O governo ainda vai fazer uma propaganda a mais dizendo que está resolvendo o problema dos aposentados. E muitos aposentados vão receber uma bolada, porque teve desconto de vários anos, vão receber um dinheirinho e vão ainda agradecer o governo ainda. E assim tem um outro fator que você, puxando bem nessa sua fala, muito bem analisada por sinal, tem um outro fator que chama muita atenção, que é a maioria desses beneficiários que foram prejudicados, que tiveram seus descontos feitos de maneira indevida nos seus benefícios, eles são moradores da região nordeste do Brasil. Quer dizer, a parte mais forte de eleitorado do presidente Lula. Então, se essa graninha chegar, meu filho, agora o fato é, de onde vai vir? A gente sabe que o INSS tem caixa único, né? A Previdência Social, o caixa dele é único. Ele é totalmente separado das contas públicas, né? Isso até é fato de alvo de críticas aí, cada vez que vão fazer a questão das reformas, dizer, não, mas pesa no governo. Não, peraí, esse dinheiro vem de um caixa único. Agora, como esse dinheiro vai sair? Como que vai ser pago? Por exemplo, o cara que está sendo lesado lá desde 2019, se foi lesado até 2024, vai ter correção monetária sobre isso tudo? A seguir, né? Assim, eu sei que o Lula mandou, mas botou outro ministro do mesmo partido, que deixou a farra. Eu sei que vai ser como um pacote de bondade e o governo vai dizer que fez o melhor para os aposentados, porque o governo ficou mal junto à classe dos aposentados e pensionistas que foram roubados escandalosamente pela gente do próprio governo, infelizmente. E na minha terra, quem pratica roubo vai para cana, né? Mas não sei, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Temos agora conosco o engenheiro Demétrio Aguiar, engenheiro eletricista da CEMIG, que vai falar conosco sobre os riscos elétricos, reformas, construções e orientações e cuidados que os consumidores têm que ter, né, com a energia elétrica. E eu acho que hoje, doutor Demétrio, a gente tem aí hoje um problema sério,
que a CEMIG deve lutar com esse problema muito sério, que são o roubo de fios, e as pessoas estão aí hoje, né? Para roubar um fio da CEMIG, as pessoas estão colocando a vida em risco, né? Infelizmente, né? Isso acontece, o furto de cabos, ele realmente coloca as pessoas em risco, até porque nós temos redes de alta tensão nas ruas. Alta tensão que eu digo aqui são 13.800 volts, ou seja, é muita energia passando ou lá em cima, no alto do poste, ou em rede subterrânea. Então a gente tem registros de acidente com tentativa de furto em rede subterrânea. O cara tentou cortar aquilo ali com uma serrinha, uma cegueta. Na hora que rompeu o isolamento, ele sofreu a descarga dentro da câmara subterrânea. Tá? Isso Ele não sai nem lá de dentro, né, irmão? Não sai. Né? Então, assim, é muito triste, um cenário que infelizmente a gente enfrenta, tá? E também na zona rural tem muito furto de cabos, acontece muito. Mesmo, é? Zona rural. O pessoal rouba o neutro, são 2 fios, uma ligação monofásica, eles roubam o neutro, né? E aquilo ali acaba comprometendo o fornecimento de energia, a qualidade, a energia começa a oscilar, às vezes tem interrupção e, em alguns casos, ele pode encostar na média tensão, que é a parte de cima, e sofrer essa descarga também, e ele pode vir a óbito ou, com sorte, ter sequelas para o resto da vida. Pois é, doutor Demetrio Aguiar, é muito comum, né? O sujeito compra uma casa, né? Uma casa já velha, e fala assim, eu vou reformar a casa. E ele começa a demolir a casa, etc. Tal, e a coisa que ele menos pensa é falar com a CEMIG, né? Tem uma questão, o senhor falou da demolição. Não só a demolição, como a construção, ou a reforma, ou a conservação, né? A demolição e a reforma e a construção e a conservação, todas elas têm uma coisa em comum, que pode ser a proximidade da fachada da casa com a rede elétrica. A rede elétrica está aqui, a fachada da casa está aqui, a parte da frente. Essa distância não pode ser menor do que 1,5 metro, tá? Porque a energia que passa ali, para ela atingir a pessoa, não precisa encostar. Não precisa encostar, só de se aproximar, o ar, que é isolante, passa a conduzir em pequenas distâncias ali. Então, é muito importante tomar esse cuidado de não aproximar ou não encostar nada nos fios. Primeira providência de quem vai fazer uma reforma, vai fazer uma reforma de uma construção que já existe, é chamar a CEMIG para dar uma orientação? É importante, porque tem situações... E a CEMIG tem um departamento específico para isso? Ela pode fazer um contato com o 116, informar dessa proximidade, é aberto um chamado, e uma equipe técnica vai ao local para estudar a situação. Tem casos que aquela rede pode ser afastada, existe a obra de afastamento de rede, tá? Ou ela pode ser convertida em subterrânea. Isso tudo tem um custo. E é feito um estudo, é feito um projeto, isso é apresentado para esse cliente e ele vê qual que é a melhor alternativa. Mas o que ele não pode fazer é querer enfrentar aquilo dali. Não, eu vou fazer e tal. Por quê? Se ele se aproximar, ou a pessoa que está trabalhando para ele, se aproximar da fiação e sofrer uma descarga, a consequência é muito triste. Pode ser um óbito ou pode ser uma consequência para o resto da vida. Isso é muito importante, né? Saber que a CEMIG dá essa orientação para aqueles que querem fazer uma reforma, não é verdade? Ou mesmo uma construção nova, né? Exatamente. Normalmente a construção nova o cara já tem que ter os projetos prontos, né? Ele tem que ter um projeto e é muito importante que a construção tenha uma assistência de um profissional de segurança, porque ele é a pessoa que vai olhar as questões de segurança, tanto de trabalho em altura, que é muito importante, se a pessoa cair lá de cima, ela vai se machucar, tá? E essa questão da proximidade com a rede elétrica e também na obra, como está a instalação elétrica, que é uma instalação geralmente improvisada, ela é temporária, né? E ela sendo temporária, muitas pessoas improvisam. E isso acaba fazendo com que aquilo ali vire uma gambiarra, que pode ocasionar acidentes também. Então, pois é.
Ô, doutor Demétrio, é uma coisa interessante que a gente vê no dia a dia, né? A gente passa em alguns lugares, vê, por exemplo, o sujeito coloca 1 litro d'água perto do relógio da CEMIG, diz que para economizar energia. Tem alguma coisa a ver com isso? Não tem, eu já vi muito isso, isso já é antigo, eu Já é lembro antigo, disso né? nos anos 90, colocava em cima do medidor, né? A gente até brincava na CEMIG, falou, se a pessoa, na hora do banho, ao invés de tomar o banho, que é onde gasta mais energia, ela ficar parada lá olhando aquela água, ou usar aquela água para tomar banho, aí ele vai economizar energia. Mas aquilo ali é um folclore. Mas é importante, assim, de certa forma, dar certo. Porque a pessoa coloca aquilo dali, ela está lembrando da questão do consumo. Aí ela vai, o filho vai tomar banho, está demorando e bate na porta, né? A pessoa vai ficar mais atenta às questões de consumo de energia, né? Aí dá certo. Pois Mas é. não tem nenhuma relação técnica ali, é uma questão de superstição. Superstição, né? Quer dizer, o interessante é que as pessoas, o mais interessante, né? Eu tenho uma experiência própria, porque na minha casa eu fiz vamos dizer assim, uma limpa, né? Na casa, né? Comprei uma geladeira que gasta, a energia é mais tranquila, não tenho chuveiro dentro de casa, porque a energia é solar e etc. Tal. Então o custo da minha energia é mais barato. E eu sofro muito por isso, porque os vizinhos têm uma conta muito alta e a minha conta não é alta, né? Porque eu economizo energia, né? E os vizinhos não economizam, né? Infelizmente, né? O senhor tocou numa questão muito importante, trocar um equipamento mais antigo por um novo. É lógico que se o equipamento estiver bem conservado, ele vai manter um funcionamento por muitos anos, mas a geladeira, ela começa a gastar mais energia quando a borracha da porta começa a ficar ressecada. Aí ela começa a perder aquela atmosfera lá de dentro, aquele ar lá de dentro, começa a sair, porque ele é gelado e ele é mais pesado, ele é denso, mais pesado, então ele sai por baixo. Tanto que na hora que eu abro a geladeira, eu sinto aquele vento gelado no pé, eu não sinto aquele vento gelado na cara, porque aquilo escorre. É como se ela estivesse cheia d'água e eu abrisse a porta e ela caísse. E a borracha, ela precisa de manutenção, ela precisa ser trocada periodicamente. E um jeito de saber se a geladeira está com a borracha ruim, eu pego uma folha de papel, abro a geladeira, coloco ela mordendo ali aquela borracha. Sei. Se a folha sair com facilidade, é porque a borracha não está vedando bem. Pois é, então o senhor acha, por exemplo, que todo cara que tem uma geladeira mais velha em casa, a primeira coisa que ele tem que fazer, então, é trocar a borracha da geladeira, chamar um técnico para fazer esse serviço? Isso. Não é verdade? Isso, exatamente. Que aí ela vai trabalhar menos para manter aquela temperatura. Se a borracha estiver ruim, aquele ar gelado vai vazar e ela vai ter que trabalhar mais. Doutor Demétrio, eu sei que vocês têm uma experiência de muita coisa, mas eu quero lembrar aqui aquele momento do apagão que nós tivemos do governo Fernando Henrique, né? E que as pessoas economizaram. Tem gente que ficou com a conta de luz de R$2 por mês, de tanto que economizou, não é não? Eu lembro disso. Foi uma coisa interessante, né? Foi. E depois deu prejuízo para as companhias, porque as companhias não faturaram, né? Nós tivemos que pagar o prejuízo depois. Aquele foi um período de muita seca. Então, porque assim, a boa parte da energia brasileira, ela vem potencial hidráulico, de hidrelétricas. Claro. E o nível dos reservatórios estava muito baixo. Então, realmente foi um período foi um momento muito difícil, né? Que difícil. todo mundo economizou, né? Eu lembro que lá no meu sítio, por exemplo, eu paguei R$10 de luz, né? Uma coisa assim absurda, pagar R$10 de luz. Por quê? Porque economizou. Sim, né? sim. Todo mundo economizou, né? Então foi uma coisa assim, por exemplo, o Brasil soube economizar energia elétrica no momento que precisou, né? Foi. As prefeituras tiraram um pouco da iluminação da rua e tal. Foi tudo feito para, né? Porque nós estávamos vivendo um período muito cruciante, né? De seca e de as nossas hidrelétricas funcionando no osso, como dizem, né? Como dizem na gíria, né? É isso aí. Mas eu quero agradecer a sua presença aqui, essa sua orientação e dizer que a CEMIG é uma empresa que nos orgulha a todos. Todos nós temos orgulho da CEMIG. Ela nasceu numa necessidade muito grande no governo Juscelino Kubitschek, quando o estado de Minas Gerais era letárgico, porque não podia crescer, porque não tinha energia elétrica, né?
Eu lembro de uma história do Juscelino que ele conta, que chamou vários industriais de Minas Gerais para subscrever as ações da CEMIG. E chamou o pessoal da mineração Morro Velho, que eram ingleses, né? E eles se recusaram a assinar, fazer uma assinatura de uma coisa de capital, porque dizendo o seguinte, que eles tinham luz própria lá em Nova Lima e não precisava de energia, né? Aí o Juscelino foi ao consulado e à embaixada inglesa aqui no Brasil e reclamou, e o pessoal da mina veio ao Palácio da Liberdade e subscreveu ações da CEMIG, né? Muito mais do que aquilo que eles estavam pedindo, né? Para, naturalmente, a empresa sair, ser inaugurada, e hoje é esse orgulho que nós temos, porque Minas tem energia, porque tem CEMIG. Sim. É isso? Bacana. Muito obrigado pela sua presença aqui, né? Foi uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado. E agora eu vou à redação da Rede Catedral com o nosso André Santos. André? Assim, domingo que vem, Dia das Mães, né? E Isso. aí o pessoal sempre tem o costume de levar a mamãe para poder almoçar fora, né? Tirar a pobrezinha da cozinha, né? Pelo amor de Deus, né? Só que a Cirantão, quem resolver fazer isso, pode preparar o bolso, viu, meu amigo? Uma pesquisa divulgada nessa segunda-feira pelo site Mercado Mineiro mostrou um aumento no preço médio do quilo da comida em Belo Horizonte de 9%, se for comparado com o preço do ano passado. No ano passado, quem saiu aí para poder almoçar com a mamãe no Dia das Mães pagou em média R$ 65,84. Esse ano deve pagar provavelmente por volta de R$ 71,73. Olha só, a pesquisa também mostrou uma variação de preços entre os restaurantes que foram pesquisados. Tem restaurante de R$ 19,99 o quilo e outros de R$ 199,90 o quilo. De acordo com o Mercado Mineiro, é claro que essa diferença entre os bufês se deve aos pratos apresentados e também à localização desses restaurantes. Rodízio para o Dia das Mães, preço variando entre R$ 66,90 a R$ 199,00. Isso, já com bebida incluída, taxa de serviço e estacionamento. Ano passado, pessoal aí no rodízio pagou R$ 110,91. Esse ano deve pagar em média R$ 112,45. Para se ter noção, nos dias de semana, esse preço, em média, é de R$ 52,90. Pois é, eu pessoal quero vai dizer o ter que seguinte, apertar aí, passar no cartão e por aí vai. Também Né? um quilo de comida de R$19, o cara não vai comer comida, não vai ter, infelizmente. Aliás, eu conheci um sujeito que era tão pão duro, que na hora dele comprar comida para ele, ele olhava a comida mais barata, né? E teve um dia que ele comeu uma comida tão barata, mas tão barato que quando a comida caiu no estômago, o estômago vaiou ele. Falei, de tão ruim que estava a comida, né? Assim, aí ele não pode fazer, no Dia das Mães, tem que tratar a mãezinha verdade. bem, Agora, né? eu quero dizer o seguinte, uma mãe trata 10 filhos. 10 filhos podem se cotizar e levar a mãe para almoçar num lugar bonito, gostoso, né? E pagar comida para ela, né? Porque verdade. Normalmente tem gente que fala assim, hoje é Dia das Mães, vou almoçar com minha mãe. Aí leva aquela récord de gente para a mãe, E no dia dela, trabalhar muito, né? Esquentando o umbiguinho dela no fogão, É isso aí. Eu acho que as pessoas têm que, nesse momento, né? Uma mãe trata 10 filhos, será que trata de uma mãe? Tem isso, né, assim? Então vamos tratar bem a sua mamãe no Dia das Mães, homenageá-la. Se você não tem condição de levá-la para um restaurante, leva na sua casa, faz um almoço para ela, oferece a ela um almoço, ela não vai fazer nada na sua casa. Trata ela como rainha, né, assim? Como rainha, né? É isso aí. Ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, é isso aí, né? Gente, muito obrigado, um abraço para você, irmão. Um abraço, assim. Muito obrigado. Com Deus. Pois é, e amanhã a gente volta. Agora nós vamos ter o nosso querido arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, com Mãe Maria. E às 19 horas tem o Placar Horizonte, um programa de esporte muito gostoso. Tá legal? Olha, o Cruzeiro ganhou, hein? Ótimo, bom demais, né? E agora o nosso Dom Valmor conosco. Vamos rezar com ele. Um abraço e até lá.